Então, vamos lá. Então, já estamos gravando. Então, seja bem-vinda, Mariângela. Então, vamos lá. Bom, então eu vou falar a respeito do princípio do sábado ou Shabá. A Bíblia fala que aos sábados nós devemos descansar, porque o sábado ou Shabá é um princípio de descanso. E eu vou ler com vocês a palavra que está em Gênesis 2, de 2 a 3, que diz assim: Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, o sábado ou Shabá é um dia que o Senhor abençoou e santificou. E olha o que ele diz quando ele está falando, né, quando ele está dando as tábuas da lei, os 10 mandamentos para Moisés. Vamos ler Êxodo 20, de 8 a 11, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, nesse texto, o Senhor está reforçando, né, o princípio que ele trouxe logo no 2º capítulo de Gênesis, né? Gênesis 2, de 2 a 3. Então, Deus criou o sábado para ser um dia de descanso. Guardar o sábado é, então, um dos 10 mandamentos. E quando chega em Êxodo 31, 13, o Senhor reforça isso. Ele diz assim: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, no sábado, o povo de Deus deve descansar e gastar, investir tempo com o Senhor, tempo com Deus. E agora, eu vou trazer alguns. Vou romper, na verdade, alguns paradigmas, né, para vocês entenderem, porque eu comecei lá de Gênesis e eu estou construindo uma ideia, eu estou construindo, né, para você entender como que funciona isso nos dias de hoje, ok? Então, eu quero colocar para vocês a religião e o sábado. Os fariseus, que eram os doutores da lei na época de Jesus, eles eram homens religiosos que confrontavam Jesus em tudo. E confrontaram, né, Jesus também na forma que ele agia em relação ao sábado. Então, vamos ler Mateus 12, 11 e 12, que diz assim: Ele lhes respondeu, na verdade, Jesus respondendo para os fariseus: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, essa é a primeira quebra de paradigma em relação às pessoas que agem em relação ao sábado de forma religiosa. O próprio Jesus fala que é permitido fazer um ato de bondade no sábado, ok? Então, se você quiser fazer algo, de repente, ministrar na vida de uma pessoa, né, um ato de bondade, é permitido no sábado? Sim, pode, porque o próprio Jesus falou que é permitido fazer o bem, algo que é bom, algo que vem da parte do Senhor no sábado. Em Lucas 13, 14 a 16, diz assim:
Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhes respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então, esse texto é aquele texto quando aquela mulher, quando Jesus cura, quando Jesus liberta aquela mulher que estava encurvada, fazia 18 anos, e era uma mulher crente, ela era filha de Abraão, certo? Então, quando o regente, né, o dirigente da sinagoga, ele repreendeu as pessoas, o Senhor Jesus chamou aquele dirigente de hipócritas. Então, podemos ministrar a palavra, podemos ministrar cura e libertação no sábado? Sim, podemos, porque o próprio Jesus fez isso. Né? É só uma questão de você estar sabendo lidar com a situação. Por exemplo, agora no final desse mês eu vou estar fazendo um seminário presencial e vai pegar o sábado, ok? Só que quando chegar no momento de iniciar o Shabá, na sexta-feira, nós vamos lembrar que o Senhor, ele é o Senhor do sábado, né? E eu vou estar falando para vocês aqui daqui a pouquinho, e nós vamos celebrar o Shabá juntos, ok? Então, isso é lícito, né? Então, isso pode. Mais um. Lucas 14, 3-6. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não iria tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Então, eu queria quebrar esses 3 paradigmas, porque Jesus explicou e ele agiu para que as pessoas entendessem que o sábado foi criado para o nosso bem. Não é um mandamento para te oprimir, mas é um mandamento para nos beneficiar. Não é para trazer opressão, mas sim benefício, proteção. E nós vamos entender no decorrer dessa palavra como que isso acontece na prática, ok? Bom, em Mateus 12, de 1 a 8, Mateus 12, de 1 a 8, o Senhor Jesus proclama que ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Então vamos ler. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Davi, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, o Senhor dá uma aula mais, né, quebrando mais esse paradigma, que o Shabá é muito mais que um dogma religioso, uma condição para a salvação ou um juízo para quem não cumpre, mas sim, o Shabá é a manifestação da mais pura graça através da pessoa
de Jesus. Jesus é a própria manifestação do Shabat. E a pergunta que não quer calar: devemos cumprir esse princípio até hoje? Eu quero confessar que durante muito tempo eu não entendi a questão do sábado e como eu deveria me comportar frente a esse princípio. E nunca souberam, na verdade, me explicar, né? Porque, infelizmente, muitos líderes, eles dizem que nós podemos substituir o sábado pelo domingo, o importante é guardar um dia para Deus e tudo mais, mas isso não é verdade. Isso é uma ideia romana. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. O Senhor me mostrou através de experiências que eu tive com Ele, porque eu comecei aleatoriamente separar o sábado para estudar e para buscar mais ao Senhor. E eu comecei a receber revelações profundas e receber curas no sábado. E depois de algumas semanas sucessivas que isso aconteceu, o Espírito do Senhor, ele ministrou ao meu espírito que isso não era coincidência, né? O Senhor começou a falar comigo que o que estava acontecendo era porque eu estava cumprindo um princípio da palavra de Deus, que era o princípio, que é o princípio bíblico do Shabat, do sábado. E aí, então, depois disso, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar e comecei, então, a guardar o descanso, guardar o sábado, né, que é um tempo de descanso, para buscar o Senhor, e também comecei a aprender para ensinar. E é algo tremendo. É algo que a liberação de bênçãos nesse dia é algo tremendo. A liberação de renovo é tremendo. O que acontece nesse dia é algo que só você precisa fazer. Se você não faz ainda, você tem que começar a fazer para você experimentar. Certo? E agora eu quero entrar um pouquinho para você poder entender por que foi criado esse princípio. Eu vou entrar a respeito, vou começar a falar a respeito do calendário gregoriano, tá? Bom, o calendário gregoriano, ele tem distanciado os cristãos a cumprirem aquilo que é eterno, né? E eu já comentei aqui que o calendário gregoriano, ele foi imposto pelo homem. Na verdade, o calendário gregoriano, ele não é bíblico, ele é romano, imposto pelo Papa Gregório XIII, certo? E você sabe qual que é o trono que age no sábado? Você sabe qual é o trono que foi consagrado para o sábado? Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Eu quero te dizer que os nomes dos dias da semana em português, né, de cada dia da semana, têm a sua origem na liturgia católica. E por sua vez, a sua origem são nomes de deuses pagãos romanos, aos quais, né, os dias eram dedicados, eram consagrados. Então, o sábado era dedicado a uma divindade romana chamada Saturno, e que tem também uma correspondência com os deuses da mitologia grega, porque a influência romana, ela tem uma ligação total com a Grécia. Por isso que a gente fala influência greco-romana. Saturno, por sua vez, equivale ao deus grego Cronos, que é o deus que vem para roubar o tempo. Então, existe uma consagração de cada dia da semana dentro desse calendário que nós fomos submetidos. E o trono maligno que atua no sábado é Saturno, ou Cronos, que vem para roubar o tempo, fazendo com que nós não venhamos conseguir romper para iniciar um novo ciclo de 7 dias, que é um novo ciclo semanal. E Saturno também é Moloque, que vem para roubar a semente, e semente fala de dinheiro, semente fala de produtividade. Então, quando você guarda o sábado, quando você descansa no sábado, quando você busca, quando você adora o Senhor no sábado, quando você tira esse dia para você, para sua família, você está protegendo a sua vida e a sua família contra esse trono maligno e maldito. E agora,
eu vou trazer para você alguns benefícios, são muitos, mas eu quero trazer alguns benefícios de quando as pessoas cumprem esse mandamento. Primeiro, o sábado, ele traz um renovo. O primeiro benefício, o sábado é um dia de renovação física e espiritual. Ele traz um renovo físico e também na nossa parte espiritual, na nossa vida espiritual. Segundo, o sábado é um dia de ter comunhão com Deus e com a família. Terceiro, guardar o sábado nos protege das investidas de Satanás do ciclo de 7 dias, que é o ciclo semanal. Quarto, existem anjos específicos que trabalham só no Shabá para nos abençoar. Mais um, o sábado tem a bênção do próprio Deus para aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor. É o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo que vem para nos abençoar no sábado, porque Ele é o Senhor do sábado. Enquanto você descansa, você está glorificando o nome do Senhor. Você está exaltando o nome do Senhor, certo? Mais um, de Shabá em Shabá, ou de sábado em sábado, nós vamos nos santificando, porque é um dia também de santificação. E então, você começa a observar que os ciclos de 7 dias, eles vão sair da estagnação e eles vão passar para a frutificação, porque nós entramos no alinhamento desse princípio eterno de Deus. E você pode me perguntar, pastora, tem alguma consequência para quem não pratica esse princípio? Sim, tem consequência. De repente, a curto prazo, você não pode, às vezes, num curto espaço de tempo, ou seja, a curto prazo mesmo, você pode não perceber, mas a longo prazo, o ativismo sem descanso, ainda que seja para fazer a obra do Senhor, pode causar estresse, pode causar depressão, pode causar burnout, que é uma doença que está aumentando muito entre os cristãos, que o ser humano ele chega numa exaustão tão grande que ele acaba adoecendo, certo? E eu quero te dizer que existe uma lei espiritual que toda vez que um princípio é quebrado, esse próprio princípio quebra aquela pessoa que não cumpriu. Isso é uma lei espiritual, né? Então, se você quebra um princípio, chega uma hora que o próprio princípio te quebra. Por quê? Porque, na verdade, você precisa estar alinhado à palavra de Deus. É por isso que tem tanta gente doente. Eu estou falando de doença física. E quando quebra esse princípio de descanso, traz essa consequência. Entre outras consequências, mas essa é uma das consequências que eu tenho mais visto no meio da igreja. Né? A pessoa também pode ter outras doenças físicas. E aí, de repente, essa palavra pode ser nova para você, e você pode me perguntar, pastora, como que eu vou comemorar o Shabá? Como que é isso? Como que isso é feito na prática? Porque eu nunca ouvi isso, eu nunca aprendi. Então, eu vou te ensinar, tá? Vou te ensinar de uma forma bem simples, que você pode fazer ou sozinho, ou com a sua família. Então, o Shabá, ele inicia ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Como em cada lugar o sol se põe num horário, normalmente nós entramos no Shabá, no portal das 18 horas da sexta-feira e encerramos no portal das 18 horas do sábado. E se você for comemorar com a sua família, se seu marido tiver o entendimento desse princípio, então você vai se reunir com toda a sua família e o marido, como sacerdote da casa, ele vai, né, fazer as orações, né, trazendo essa paz do Shabá, trazendo as bênçãos do Shabá sobre a vida dele enquanto sacerdote, né? E depois ele vai abençoar a esposa, vai abençoar os filhos em todas as áreas da vida, né? Seja do casamento deles, a família, a área ministerial, espiritual, financeira, saúde. Então ele vai declarar, né, e vai orar nesse sentido, trazendo a bênção,
para ele, enquanto sacerdote, para sua esposa e para toda a sua casa. Depois ele vai orar, liberando os espíritos ministradores do Shabá, porque existem espíritos ministradores. Quando eu falo de espíritos ministradores, eu estou falando de anjos. A palavra de Deus em Hebreus 1,14 fala que anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, ele, né, esse sacerdote, esse homem, ele deve fazer uma oração, liberando esses espíritos ministradores que vêm da parte do Senhor para, então, abençoar, trazer as bênçãos sobre essa família, certo? Então, depois que ele fez essa oração, ele vai abençoar a esposa, e aí então a esposa vai fazer uma oração também abençoando o marido, né? E os dois vão orarem juntos, abençoando os filhos e as futuras gerações. Então, depois de tudo isso, vocês vão ceiar juntos, então, fazer a refeição junto com a família. Então, esse é um tempo de milagre, é um tempo de bênção, é um tempo de restauração para sua casa, para sua família, para os seus filhos, certo? E eu quero te dar uma dica. Se o seu marido ainda não tem esse entendimento, ou então, de repente, se você não é casada, você começa a fazer você. Você começa a fazer você. Se você tem filhos, se você é divorciada, se você tem filhos, comece a fazer você e seus filhos, e você vai conduzir a oração. E então o Senhor vai trabalhando. Agora, se você, de repente, mora sozinha, não tem problema. Faça você e o Senhor. Faça você e o Senhor. E receba essa bênção. Receba esse milagre que existe em você estar cumprindo esse princípio bíblico. Mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Ok? Então, agora eu vou encerrar a gravação e eu vou dar oportunidade para você que quer levantar a mão e tirar as dúvidas.